Olá pessoal, na nossa aula passada nós fizemos com que o nosso game exibisse todos os elementos do jogo na tela. Hoje nós vamos fazer com que o nosso player seja controlado pelas setas da esquerda e seta da direita. Para isso, nós vamos criar uma nova classe apenas para o nosso jogador. Então, vamos fazer a seguinte coisa, pessoal. Vamos em Solution Explorer, botão direito no projeto, add class, e vamos definir o nome da nossa classe. Então, eu vou chamar a minha classe de Player Behavior. Vou clicar em add. Então, essa classe, pessoal, irá representar o meu bastão. Eu vou falar que ela vai herdar todas as características de Game Component 2. Então, Player Behavior, Game Component 2. Com isso, a minha classe ela terá todas as características de Game Component 2. Por que isso, pessoal? Nesta nossa classe Game Component 2, nós implementamos algumas características básicas que os nossos componentes 2D terão. Implementamos as propriedades, um método update genérico, que verifica se o elemento está posicionado fora da tela, ele modifica a velocidade desse elemento, e o draw, que pinta na tela esse elemento na posição que o mesmo se encontra. Agora, nós vamos modificar a nossa classe Player Behavior, alterando o método update. Nós vamos atualizar o nosso método update, pessoal. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Vamos criar o nosso construtor. No caso, o construtor anterior da nossa classe Game Component era esse daqui. Nós vamos fazer a seguinte coisa. Nós vamos recriar o construtor do nosso Player Behavior. Então, public Player Behavior. Eu vou passar as mesmas coisas para ele. Base. Agora, pessoal, o base é justamente o construtor anterior. Então, quem que eu devo passar para o construtor da minha classe base? Game, vírgula, textura, vírgula, posição, vírgula, velocidade. Pronto. E agora eu coloco dentro do meu método os outros elementos que eu quero iniciar. Primeiro, vamos adicionar no viewzinho as bibliotecas que nós vamos utilizar na nossa classe, em especial do game e da textura. Pronto. Então aqui é onde nós vamos inserir os novos itens do construtor. Caso eu queira, pessoal, não precisaria ter implementado novamente. Se eu não for alterar nada do meu construtor, eu posso deixar do mesmo jeito. Vamos fazer um teste. Vamos no nosso game. E agora, no nosso bastão, em vez de criar ele do tipo Game Component, vamos falar que ele é um Player
behavior. E na hora de criar o mesmo, instanciar, vamos instanciar ele por meio do player behavior. Vamos fazer um teste. É para funcionar como estava funcionando anteriormente. Perfeito. O nosso game ainda está funcionando. Agora, nós vamos implementar o nosso player behavior novamente, o método update. Onde nós vamos alterar o conteúdo do mesmo. Então, no caso do meu update, nós vamos fazer a seguinte coisa. Nós vamos tratar o movimento do bastão por meio do keyboard. Detalhe, pessoal, essa classe do keyboard deve estar adicionado no seu using. Então, aqui no seu using deve ter Microsoft Framework Input para que o mesmo funcione. Então, aqui eu estou verificando o estado do teclado. Eu estou vendo se uma tecla foi pressionada. Qual tecla? A tecla esquerda. Se a minha tecla esquerda foi pressionada, eu vou fazer com que a velocidade do meu player receba menos 10 em X e 0 em Y. Se não, eu vou fazer com que ela receba 10. Com isso, ao pressionar a seta para a esquerda, o meu bastão ele irá para o lado esquerdo. Caso eu pressione para a seta para a direita, ele irá para a direita. Se eu não pressionar seta alguma, eu vou atribuir 0 para a velocidade, para que ele fique parado. E logo em seguida, esse if, eu estou chamando o update, pessoal, da minha classe base. Para que eu estou fazendo isso? No caso da minha classe base, o método update verifica se o meu elemento está além da minha largura ou altura da minha tela, com a nova posição, baseada na sua velocidade. Se ele não estiver fora da minha tela, a posição passa a ser a sua posição atual mais a sua velocidade. Com isso, pessoal, eu acabo fazendo com que a posição do meu bastão mude. Vamos fazer um teste. Perfeito. O meu bastão está funcionando corretamente. Agora, para ficar um pouco mais bonito o nosso game, eu vou fazer com que o meu bastão, ao invés de começar na posição 20, eu vou fazer com que ele comece na largura da minha tela, dividido por 2. Com isso, o meu bastão irá iniciar mais ou menos no centro da tela. Na nossa próxima aula, pessoal, nós vamos tratar da colisão. Obrigado e até a próxima aula.